Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição especial do Ceará em Pauta, em momentos de pandemia que a gente vive, também tivemos que nos adaptar. E vamos tentar, no decorrer das próximas edições, conversar com os nossos convidados por telefone ou por videoconferência. E na edição de hoje, nós recebemos o ex-senador, ex-governador do estado do Ceará, Lúcio Alcântara, médico e atual presidente do ICC, Instituto do Câncer do Ceará. Está recolhido em sua residência em Fortaleza, cumprindo a quarentena, e conversa conosco por telefone. Doutor Lúcio, prazer recebê-lo aqui no Ceará em Pauta. E como é que o senhor está analisando toda essa situação que a gente vive? Prazer recebê-lo. Olha, muito obrigado. Essa oportunidade de estar falando aí para a Sertão TV, a mais nova, o mais novo canal de comunicação aí à disposição não só do Ceará, mas de outros estados vizinhos. Doutor Lúcio, a gente vive um momento muito delicado em relação a essa pandemia que o mundo inteiro está atravessando e o Ceará aqui não é diferente. Doutor Lúcio, o senhor, enquanto ex-governador e com uma lista extensa de atuação na política, poderia nos avaliar esse cenário, sobretudo de uma possível ressaca que a gente vem a sofrer de tudo isso? Como é que o senhor está enxergando, na sua visão política, todo esse processo atual que a gente vive? Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis, não é só do Ceará e do Brasil, é da humanidade. De certa forma, fomos surpreendidos por uma doença, um vírus que se caracteriza por uma grande velocidade de propagação e que não respeita território, raça, condição econômica, enfim. É uma situação realmente de muita angústia, não é? Quando a gente imagina já o número de pessoas mortas nos mais diferentes países, inclusive países desenvolvidos, países do chamado primeiro mundo. Então, isso impõe uma série de restrições, inclusive a de deslocamento, de movimentação, para deter a propagação da doença, e enquanto nós nos preparamos para, vamos dizer assim, poder atender, socorrer os eventuais doentes que venham apresentar sintomas nos próximos dias, nos próximos meses. Doutor Lúcio, eu estava, inclusive essa semana, a gente estava conversando sobre a situação econômica dos municípios. A gente tem percebido muito uma polarização no país. Quem é a favor e quem é contra isolamento, isso acaba sendo também transferido para o campo político. Antes de eu entrar no próximo assunto, eu queria que o senhor analisasse esse momento em específico. Como é que o senhor está enxergando essa batalha que está acontecendo aí nas redes sociais? Olha, eu acho isso péssimo. Primeiro, porque o momento não é de desentendimento. Pelo contrário, nós temos que nos unir para poder enfrentarmos essas dificuldades que estamos vivendo agora e as que virão em seguida em decorrência da doença, principalmente no plano da economia, do comércio, das indústrias, dos serviços, do emprego, enfim, que é a condição de sustentação do ser humano e da sua família. E o problema é que nós temos que fazer tudo, como eu disse, para retardar o surgimento de casos, o pico da doença, que ainda estaria por vir, porque também ninguém tem certeza absoluta sobre nada que diga respeito ao coronavírus. Sim. Porque é uma novidade. É uma situação nova. Inclusive essa questão de isolamento, né, doutor Lúcio? Exato. Agora, você transformar isso num fla-flu, quer dizer, como quem está torcendo por um partido, um candidato, ou por um time de futebol, não tem o menor sentido. Nós temos que ouvir a palavra da ciência, dos técnicos,
e dos profissionais da saúde e das lideranças. Infelizmente, a gente está vendo pessoas preocupadas com o seu comércio, com os seus negócios, com o seu emprego, o que é justo, o que é razoável e compreensível. Mas o problema agora é de protelar a incidência maior de casos para preparar os hospitais. Por quê? Veja bem, nenhum hospital, porque a saúde é muito cara, você sabe disso, trabalha com capacidade ociosa. Todos eles estão trabalhando ali no limite, com o número de leitos, com o número de UTI, com o número de profissionais. Na hora em que a demanda, a procura aumenta muito e subitamente, é evidente que não há condição de atender. Até porque os outros problemas de saúde também não deixaram de existir, né, doutor? Ainda tem isso, continuam. Embora a gente esteja verificando, eu sou presidente do Instituto do Câncer e o hospital está funcionando normalmente. Mas caiu muita demanda. Por quê? Uns com medo de sair de casa, com receio de contrair a doença. Isso. E outros porque muitos municípios já não estão mais mandando viaturas trazendo esses doentes para cá. Então, e depois, quando a pandemia passar, vai haver um aumento enorme da procura dos hospitais, porque muita coisa ficou represada ao longo da pandemia. Doutor Lúcio, ainda nesse viés, como é que o senhor está enxergando, por exemplo, o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante dessa situação? Mal, péssimo. Por quê? Como é que ele tem um ministro pregando uma coisa e ele pregando outra? E pregando sem fundamento. É claro que a palavra do presidente da República, ele que tem também muitos seguidores, é importante. Então ele devia estar conduzindo a coisa. Eu acho que ele tem razão quando se preocupa com a economia. Mas nós não podemos colocar em primeiro lugar a economia do que a vida. Nós temos que primeiro salvar a vida. E nada impede, como ele, aliás, vem fazendo, de tomar medidas no campo da economia. Agora, pregar a liberação, eu acho muito perigoso e muito inconveniente que o presidente da República faça isso. Ninguém nem compreende que ele se comporte dessa maneira. Nós tivemos, inclusive, a substituição de ministro exatamente em decorrência desse desentendimento, né, doutor Lúcio? Exato. Olha, o que eu acho é o seguinte, e parece que isso está havendo agora, mas, claro, que não pode ser uma coisa precipitada, isso, nem um voluntarismo. Tem que ser uma coisa com base na experiência, com base na ciência, que é fazer um protocolo, fazer um plano para quando esse isolamento puder ser diminuído. Eu mesmo estou em casa há 37 dias. Tudo bem, as pessoas podem dizer, bom, o senhor está em casa, mas o senhor tem uma condição econômica que lhe permite isso. É verdade. Mas outras pessoas que estão sem trabalhar, que não têm renda, têm que ser acudidas pelo governo, mas não de repente nós abrirmos o comércio, as indústrias, os serviços e fazer com que as pessoas circulem como se não tivesse acontecendo nada, porque pode haver um descontrole e um aumento vertiginoso no número de casos. Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai ser amanhã responsabilizado? Então, é preciso cautela, prudência
e lidando com a situação que nós estamos vivendo, que é uma tragédia. É uma coisa muito grave o que está ocorrendo. Vamos tirar aqui como exemplo, doutor Lúcio, por exemplo, Xeramobim, a maior indústria da região do Sertão Central cearense é o polo calçadista aqui do município de Xerambim. Está fechado há cerca de um mês e o prefeito resolveu essa semana abrir 25% da sua capacidade, ou seja, de 4.000 funcionários em torno disso, pouco mais ou quase 1.000 deverão retornar às atividades, sendo divididos por turnos. A fábrica alega que não pode parar mais do que isso, porque se parar pode correr o risco de quebrar. Quer queira ou não, há uma pressão por parte do setor econômico também para a abertura, principalmente em municípios que têm, como a fábrica, um grande potencial econômico. Eu até comentava, doutor Lúcio, de que em momentos como esse, o gestor pode se colocar entre a cruz e a espada. É verdade. E aí, como é que o senhor Ele está entre também a cruz e a espada. Olha, toda decisão de um governante, muitas vezes ela é difícil e cheia de risco, mas você tem que decidir. Então, no caso aí de Xeramobim, eu não sei quantos casos já ocorreram aí, mas a fábrica deu férias, foi isso? 30 dias? Ela inclusive aderiu à MP, que permite pagar 30% à empresa e o governo pagar o restante por 6 meses para garantir os empregos e não demitir ninguém. Mas ela parou por 30 dias e pagou uma espécie de férias, ou banco de horas, como ela costuma chamar. Bom, então você tem, quer dizer, 30 dias eles ficaram garantidos, não é isso? Isso. Não houve demissão. Mais do que isso, ela disse que não tem condição porque tem que atender também aos clientes internacionais e corre o risco de perder. Sim, eu estou entendendo. Então, tomar uma medida aí cercando de risco, de cuidados. A máscara, o isolamento, a distância. Isso. Acontece que as pessoas são muitas vezes indisciplinadas. Não acreditam, não confiam. E aí volta a questão do presidente. Quando vê o presidente, que deve ter sido votado como foi por muitas dessas pessoas, dizer que aquilo era uma gripezinha, que não valia nada, então a tendência, principalmente de uma pessoa pouco instruída, né, menos informada, o que é? É seguir, é tomar o mesmo caminho. Então, não guarda a distância, não lava as mãos, não tem um cuidado no espirro, não usa máscara, e aí a gente pode ter uma propagação maciça do vírus com grandes consequências. Doutor Lúcio, o senhor estando hoje na condição de estar, se estivesse hoje na condição de governador do estado do Ceará, quais medidas o senhor inicialmente adotaria? Acha que o que está acontecendo está correto? É muito difícil eu dizer isso, porque eu não tenho os elementos para tomar decisão. Eu não estou dentro do governo, não sei os recursos, não sei o apoio que o governo federal está dando, a disponibilidade de leitos, de UTI, de aparelhos. Você sabe que está havendo uma grande dificuldade em comprar, em adquirir as coisas, mesmo tendo dinheiro. De uma maneira geral, eu acho que o governador está se conduzindo bem, está fazendo o que é possível. De uma maneira geral, eu acho isso. Pode ter uma ou outra coisa que ele não esteja fazendo da melhor forma, mas de uma maneira geral, eu estou aprovando o comportamento dele. Vamos falar de um outro assunto com relação ao setor político. Realização de eleições, doutor Lúcio. Há quem defenda que não, há quem permaneça o calendário, há quem defenda a manutenção do calendário. É cedo para tirar alguma análise sobre esse sentido? A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, quem fala aqui é Isaac Cândido, cantor, compositor e produtor cultural.
e quero falar da minha felicidade em ter um veículo de comunicação tão importante para todos nós, que é a Sertão TV. Então quero mandar um grande beijo a todos que fazem a TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. As definições de diversão foram atualizadas. Agora você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê um play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. Oi galera, sou Bruno Paulinho e estou passando para deixar uma dica bacana de leitura para vocês. Se trata do livro O Antonino Peregrino. O livro foi escrito pelo Oswaldo Costa com ilustrações da Lúcia Sacoleira. Foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado e com uma linguagem bem acessível ele conta a trajetória de Antônio Conselheiro. Então fica aí a dica de leitura. Apoio Fundação Canudos. Tem novidade no Supermercado JV. Agora com serviço de padaria. Espaço amplo, agradável, variedade de produtos e bom atendimento. Em breve, reinauguração. Supermercado JV, uma economia para você. Vamos falar de um outro assunto com relação ao setor político. Realização de eleições, doutor Lúcio. Há quem defenda que não, há quem permaneça o calendário, há quem mantenha, defenda a manutenção do calendário. É cedo para tirar alguma análise sobre esse sentido, doutor Lúcio? Olha, eu acho que há tempo para esperar. Não precisa tomar essa agora. Agora, eu acho que o mais que pode fazer é um adiamento. Até realizar, por exemplo, em dezembro. Aí eu sou contra prorrogar mandato e passar a eleição para o ano. Seria acho que a eleição deve ser feita esse ano. Agora, é cedo. Vamos esperar um pouco mais o comportamento. Vamos nos preparar ao Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, como se a eleição fosse acontecer na data certa. Quando estiver mais próximo, dependendo das condições, eu sou favorável ao adiamento. Eu escuto também, doutor Lúcio, das pessoas, a seguinte situação. Todo mundo vê o trabalhador informal cortando na carne, passando dificuldade em casa, e não se vê, por exemplo, a atitude de alguns políticos em redução de salário, em, por exemplo, mexer no fundo eleitoral. Esse fato do fundo eleitoral, o senhor, como é que o senhor também vê essa situação, doutor Lúcio? Eu acho que o dinheiro deveria ser remanejado. Não por ordem da justiça, que a justiça, com todo respeito, não tem competência para isso, como fez um juiz do Pará, parece. Mas ele devia ser remanejado, não zerado. Porque, olha, as pessoas precisam ter bom senso e examinar as coisas com critério. E não é se deixar levar pelo impulso, pela emoção. O que houve? Diante dos escândalos revelados em relação a pagamento de propinas a empresas que deram dinheiro de forma irregular para custear a campanha, e mesmo de forma regular, as pessoas achavam que não devia haver financiamento privado, não poderia haver financiamento de campanha. Ora, se não pode haver financiamento privado e as campanhas eleitorais, que podem ser muito mais baratas, mas ainda assim elas têm um custo, senão o que vai acontecer? Só pode ser candidato quem tiver dinheiro.
quem for rico. Então, se não pode haver dinheiro privado, dinheiro de empresa financiando campanha, tem que ser dinheiro público. E foi o que fizemos. Passou a constar no orçamento dinheiro para financiar o partido e financiar a campanha. Qual é o erro? É o excesso, o exagero. Aproveitar isso e botar muito dinheiro na visão do povo para financiar a campanha, quando as campanhas podem ser muito mais modestas. Daí, agora, haver uma reação contra o dinheiro público. Mas o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Ou vem da iniciativa privada, ou vem do poder público. Agora, o que o político erra? Os deputados, os senadores que aprovaram um valor muito alto. E o desvio desse dinheiro, que já ficou provado que houve na campanha passada. E agora ainda ficou pior, porque está faltando dinheiro para o governo atender todas as necessidades, todas as exigências de uma situação de calamidade como é a pandemia. Então, resumindo, eu sou a favor de tirar uma parte desse dinheiro, não todo, porque a eleição vai haver e ela precisa ser financiada, inclusive para os partidos apresentarem seus candidatos. Mas eu cortaria uma boa parte desse fundo, destinando ao atendimento da epidemia do coronavírus. Doutor Lúcio, eu acompanho a informação, se não me engano, acho que no estado da Paraíba, o Ministério Público está investigando o suposto desvio de recursos em meio a esses decretos de calamidade que foram implantados em alguns estados e municípios aqui no nosso país. Que recado a gente daria nesse momento a gestores que, mesmo em um momento tão delicado, insistem em caminhar pela corrupção? A natureza humana é alguma coisa que a gente não entende. E a avareza, o apetite para enriquecer, para aproveitar qualquer ganância, oportunidade, né, doutor? A tentação do dinheiro da corrupção é uma coisa que não tem limite, infelizmente. E eu tomei conhecimento, é um município aí da Paraíba, parece que Aroeira. Isso. Né? Vamos ver se é verdade, se confirma isso. Mas se confirmar, para mim não é surpresa, não, porque muita gente aproveita isso, que agora decreto de calamidade, não precisa de licitação para poder ter agilidade, rapidez no atendimento, aproveita isso para fazer fraude, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para corromper a administração. Uma pena, né, doutor Lúcio? É uma pena. Doutor Lúcio, o senhor, a gente está me falando de um assunto aqui já para a gente ir encerrando. A gente tem percebido também uma onda muito grande de notícias falsas que circulam principalmente nas redes sociais. Se eu ter ideia, tem pessoas hoje que precisam manter o tratamento de lúpus e não estão encontrando mais nas prateleiras o remédio que seria utilizado para isso, no caso a cloroquina, né? Uhum. Exatamente em decorrência da corrida que as pessoas fizeram às farmácias, porque escutaram, porque viram nas redes sociais a informação de que a cloroquina torna a pessoa imune ou então cura do Covid-19. O senhor, enquanto profissional médico, enxerga com preocupação também esse momento através das redes sociais, doutor Lúcio? As redes sociais, elas são um grande avanço no sentido da comunicação, da possibilidade de mobilizar as pessoas em torno de boas causas, da solidariedade, doações, difusão do conhecimento e assim por diante. Mas tem um outro lado, que infelizmente, mais uma vez, é o ser humano. Transformar as redes sociais numa grande fonte de mentira, de fuxico, de boato, de falsidade, de calúnia. E isso se expande e se dissemina com uma rapidez impressionante. O Voltaire, acho que foi ele, disse que a calúnia
Era como se você subisse na torre de uma igreja e lá em cima abrisse um saco de penas, soltasse, e depois alguém tentasse reunir essas penas para botar dentro do saco. É impossível, né? Isso. Pois é o que a rede social faz hoje, inclusive caluniando, difamando, inventando, mentindo, falseando, com grandes prejuízos. Em vez de ser um instrumento de comunicação rápida, de informação, de facilidade no aprendizado, no conhecimento, se transforma numa fonte de discórdia, né, de mentira. É fake news, não. É mentira. O nome de fake news, vamos acabar com o negócio de ficar só usando expressão inglesa, é mentira, é a mentira. No mínimo, o boato. Mas, na verdade, a fake news é uma mentira. Doutor Lúcio, vamos agora só para a gente encerrar. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor está diante da política, partido, finalizou agora a janela partidária, o senhor ainda está em alguma sigla? Permanece? Olha, eu estou olhando, estou vendo, estou participando como cidadão, só tenho um compromisso, é com o capitão Wagner e o deputado Roberto Pessoa. Esses eu tenho realmente um compromisso. O Roberto é um companheiro aí, temos estado juntos desde 2006 para cá, e eu o acompanho, o ajudo, participo, sou uma espécie também de consultor dele, que examina os fatos, as ocorrências políticas, e o capitão Wagner, que entrou comigo pela minha mão na política, né? Foi a primeira pessoa, o primeiro político que ele procurou, e eu confio nele, acho que é um quadro novo, com boa perspectiva, e eu realmente vou ajudá-lo, tudo que tiver ao meu alcance, eu farei para colaborar com ele nas suas aspirações eleitorais. Perfeitamente. Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Eu não posso me despedir sem dar o meu abraço ao povo de Quixeramobim, município que eu gosto muito, que eu visitei muito quando político, e mesmo assim, depois disso, tenho ido aí algumas vezes, tenho sido sempre muito bem recebido, tenho muitos amigos aí, de forma que eu aproveito essa oportunidade para mandar o meu abraço, todo o meu carinho com esse povo amigo e aí de Quixeramobim, desejar, parece que as perspectivas são muito boas também para o mês de maio, um belo inverno, aí muito milho verde, muita canjica e felicidade, e vamos rezar. Temos aí a festa de Santo Antônio, está se aproximando, e Deus queira que nessa data a paz e a saúde tenha voltado para o povo cearense. Obrigado, doutor Lúcio. Grande abraço. Galera do meu Quixeramobim, meu Sertão Central e região, Paulo Júnior chegou passando aqui fazer um convite especial para vocês. Olha, dia 8 de maio, sexta-feira, a partir das 18 horas vai ter a live dos amigos solidários do Quixeramobim. No comando vai ter meu parceiro Tony Guerra e tem também a participação de Paulo Júnior chegou. Olha, vai ser transmitido aí pelo canal Sertão TV, canal 180 da Brisanet. Todo mundo convidado a assistir essa live solidária aí dos amigos solidários do Quixeramobim. É dia 8 de maio, a partir das 18 horas. Você é nosso convidado especial. Estamos esperando você. Um abraço. E aí, minha galera de Quixeramobim, aqui é Tony Guerra. Tô passando aqui para fazer um convite muito bacana para vocês, hein, galera. Dia 8 agora, né? Vai começar às 6 horas da noite, uma live solidária. E a gente vai fazer de tudo aí para fazer um show maravilhoso pra gente arrecadar muito alimento. Vai ser transmitido aí Sertão TV,
no canal 180 no BrisaNet. Vai ser uma live muito legal, vai ser eu, meu amigo Paulo Júnior, fazendo um forró muito bacana. Queria convidar todos vocês pra gente curtir junto essa live solidária. E mandar um beijo pra vocês que tô chegando aí, hein, galera. Simbora mesmo, Brasil! Sacode, sacode! Vai pro inferno! Simbora! Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber. A namorada chegou. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá, todo mundo ligado na Sertão TV. Eu sou Bruna N, cantora e compositora da música Somos Um Só, que é tema da campanha mundial da Cruz Vermelha no combate ao coronavírus. E aproveita para continuar aqui na Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Eu sou Socorro Pontes Vilhena, sou professora e psicopedagoga e quero dar uma dica para vocês de livro. Gabriel Chalita, livrinho curtinho, para quem é amante como eu, da educação com afeto. É a construção do vínculo entre o professor e o aluno. Fica a dica, depois tem mais. Um abraço a todos. Apoio Fundação Canudos. Bom, e o Ceará em Pauta segue hoje, como eu disse, a edição especial. E nesse terceiro bloco, a gente tem como convidado o economista, diretor da Faculdade Dom Adélio Tomazinho Quixadá, José Nilson Gomes. Zé Nilson, como carinhosamente é chamado. Zé, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no Ceará em Pauta. A alegria é minha, é uma satisfação muito grande estar participando. Eu tenho acompanhado o belíssimo trabalho de vocês em favor da comunicação, que tem alavancado com performance positiva todo esse trabalho. Eu quero parabenizar aí o Sérgio Machado, também você, toda a equipe, pelo grande esforço, melhor, pela grande contribuição que estão dando ao Estado do Ceará. A gente conversou com o ex-governador Lúcio Alcântara, ele que atualmente preside o ICC, estava falando da dificuldade, principalmente da questão do atendimento médico e alguns desafios que a gente está enfrentando nesse momento. E essa pergunta que a gente lhe faz agora. Como é que você está avaliando e quais, na sua opinião, os principais desafios que a gente enfrenta e poderá ainda enfrentar diante de todo esse cenário? Felizmente, eu tenho visto um grande esforço do governo federal e principalmente do governo estadual de dar uma resposta em preparação para esta pandemia, que, graças a Deus, não estourou como estourou em outros países, embora o Ceará esteja o terceiro estado com maior número de casos, mas vem se comportando muito bem pelas medidas de contenção promovidas pelo governo, pelas autoridades competentes, mas, acima de tudo, também em preparação com a infraestrutura de saúde, construindo aí vários hospitais, algumas críticas quanto a valores, mas isso não importa. O que importa é que está sendo feito uma série de medidas preventivas para poder nos acomodar mais e combater esta pandemia que assusta o mundo e que ainda nos assusta. Mas pelo que eu vejo, e eu sou muito otimista nesse sentido, as coisas aqui estão até caminhando regularmente. Mas o que me contraria não é esse momento agora de dificuldade da saúde,
O que me contraria e que me preocupa, e que sempre foi uma preocupação minha, é perceber que esta desassistência, ou esse risco, essa dificuldade de acesso à saúde, ela é uma corrente aqui no Brasil. Ela é uma vertente que incomoda e que deixa à margem, apesar do SUS ter feito grandes avanços, ainda ficam à margem muitos e muitos das pessoas, principalmente aquelas que não podem pagar um plano de saúde ou que têm que deslocar para grandes centros para serem assistidas. Esse é o cotidiano, esse sofrimento, este quase isolamento, esta dificuldade é o cotidiano de muitas pessoas e isto é lamentável. Mas eu fico animado, com muita sinceridade e entusiasmado. Como? Desculpe. Está sendo evidenciada agora, mais ainda, pela sobrecarga do sistema de saúde. Pois é. Mas essa sobrecarga, ela já acontece quase linearmente. O que se vê agora é um volume muito grande, uma preocupação com o volume, porque ainda não se deu isso de forma plena, graças a Deus. Mas é uma preocupação com o volume, porque se congestiona, vai entrar em colapso todo o serviço de saúde e atrapalha não só os pacientes da Covid, mas atrapalha também as outras enfermidades, as outras patologias que não deixaram de acontecer. Nós estamos vivendo uma pandemia, preocupados com ela, mas as pessoas ainda estão morrendo do coração, as pessoas ainda estão tendo diabetes, as pessoas ainda estão sendo desassistidas, tendo infarto e falecendo, quer dizer, a vida continua. Acidentes de trânsito, menos agora, em virtude desta restrição, mas ainda há violência, enfim. Zé, eu estava exatamente, inclusive, destacando esse ponto com o doutor Lúcio, e eu falava da dificuldade também econômica nesse momento de crise. Eu daqui a pouco quero também ouvir um pouco da sua opinião sobre essa situação, mas vamos começar também falando um pouquinho de você. Você já está de volta a Quixadá, não é isso? Eu estou de volta. Eu cheguei no final de semana passado e depois de um longo período aí de uma sombria experiência das Arábias, onde eu fui vítima do Covid. Você foi acometido do Covid-19 e você permaneceu em quarentena nos Emirados Árabes, não foi, Zé Nilson? Eu fui hospitalizado e fiquei em quarentena compulsória. Passei 26 dias de isolamento, 14 dias em hospital e 12 dias no hotel para me convalescer, para me recuperar e sair do período, curar mesmo da Covid e não poder mais contaminar, não ser agente patogênico de contaminação para outras pessoas. E o governo me tratou muito bem, o governo árabe dos Emirados Árabes me tratou muito bem, mas foi uma experiência meio traumática. E além do risco em si, eu tive uma semana muito crítica, com muita dificuldade de respirar, mas fui medicado a tempo, como eu disse, tive toda uma assistência, que isso me ajudou muito, e depois eu fui me convalescer no hotel, tudo custeado pelo governo, e na noite que eu saí do hotel, eu saí já no 5h30 para 6 horas, tive notícia de um voo de repatriação promovido pela Embaixada Brasileira na madrugada seguinte. E entrei em contato e, graças a Deus, quase que saindo do hotel do isolamento para o avião, e peguei esse voo de repatriação e pude, com a graça de Deus, retornar para o nosso Quixadá. Ainda me encontro de isolamento, não pela saúde em si, porque já estou curado, já estou imune, mas pelo risco que posso trazer esse vírus em virtude de ter passado por avião, aeroporto, para outras pessoas. Então ainda estou em dias de quarentena, mas em casa e feliz. E bem. Zé, você fala com uma pessoa que também já teve a experiência de passar na pele o que muitas pessoas estão passando nesse momento. E voltando aqui ao assunto que eu havia antecipado anteriormente, a gente também está no momento em que a orientação maior é por seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, mas a gente também está percebendo, como eu falei também no entrevistado anterior, falei para ele, a gente está percebendo uma certa polarização, uma certa disputa no nosso país entre ser contra ou ser a favor de isolamento, ser contra ou ser a favor do uso de determinados medicamentos. Como é que você analisa essa espécie de guerra que a gente atualmente vive nas redes sociais em relação a essa situação que a gente passa? O que me entristece, porque percebe-se nitidamente que estas disputas de entendimento, elas se dão mais em um político partidário.
e isso me entristece muito, porque trazem interesses pessoais em detrimento do interesse de uma coletividade. O uso do medicamento, que o Brasil está tentando emplacar como uma das possíveis soluções, foi um dos medicamentos que eu tomei nos Emirados Árabes. E tomei no tempo certo e tenho certeza que pela crise que eu passei, me ajudou muito em me recuperar e em curar. Então, aquilo que pode... Eu tenho um ditado que eu aprendi muito certo, que diz assim: aquilo que abona não prejudica. Aquilo que vem na tentativa de ajuda deveria ser promovido, principalmente que ainda não conhecemos de fato a origem desta doença, quais as sequelas que elas realmente, além de psicológicas e sociais, quais as sequelas que ela irá deixar no nosso organismo, como eu que passei por isso, eu não sei ainda o que eu vou levar para a frente disso. Não se tem vacina, então há um desconhecimento, há um mistério, um desconhecimento muito grande em torno do coronavírus, e era necessário que nós tenhamos toda uma cautela, toda uma prudência, deixar de lado os interesses pessoais, partidários, políticos. É estranho e feio perceber esta mistura de interesse neste momento que todo mundo, o mundo todo e o Brasil passa por um desconhecimento e um certo pavor. É preciso que as coisas fluam, é preciso que se sejam tratados esses assuntos pensando sempre no próximo, pensando sempre na coletividade. Eu, com muita sinceridade, isso me entristece. Mas eu estou me sentindo animado. Essa dificuldade agora e esse problema que se libera, se não libera, se diminui a quarentena ou se não diminui, a gente já percebe isso no mundo. A Suécia não entrou em quarentena, a Espanha, que teve um pico altíssimo de contaminados e de mortes, já começa a liberar, a Itália já começa a liberar, nos Emirados Árabes, que estava super rigoroso. Para você ter uma ideia, uma pessoa que pretendesse ir ao supermercado tinha que entrar num app, no seu celular, pedir autorização à polícia para poder ir. E agora já começa a dar sinais de abertura dos shoppings. É natural, claro, isso não de uma forma solta, de uma forma mais controlada, mais orientada, contando com a participação da população. A gente percebe que a população está contribuindo muito. Claro que tem exceção, mas na linha geral a população está ciente que há um risco, está com medo com este risco e está fazendo a sua parte. Se entrar dentro de um diálogo de liberação mais comedida, mais assistida, eu acho que tudo isso é possível. Que afinal corre um grande risco. Se a gente não morrer do coronavírus, pode morrer de fome. Porque o mundo não pode parar da forma como está parado. Tem que encontrar um jeito, dentro de um equilíbrio, de uma racionalidade, de um cuidado necessário, mas encontrar um meio de poder começar a conciliar. Porque enquanto alguns têm salários e as empresas ainda estão podendo manter, enquanto tem gente que vive da venda, do dia a dia, tem gente que sobrevive da sua iniciativa, do seu trabalho diário. E quando isso não acontece, é desassistido. Por mais que o governo queira, de uma certa forma, dar uma contribuição, dar ajuda, promover alguma ação, que é importante, é importantíssimo, mas isso não resolve ao longo do tempo. É preciso que haja um equilíbrio, uma maturidade de buscar soluções que possam contemplar as realidades mais adversas pelas quais nós estamos passando. Isso é o que eu acho. Nós tivemos, por exemplo, o senador Pompeu aqui na região do Sertão Central cearense, a demissão de 1.000 funcionários de uma fábrica. Né? Então, abala ali R$500 milhão, quer queira ou não, da economia de um município que basicamente sobrevive do comércio. Em Quixeramobim, que concentra a maior indústria da região, que é a Cocal, que é a fábrica de calçados, ela ainda está mantendo, através da MP 936, que garante o pagamento de parte do salário e o governo entra com a contrapartida. Então, pelo menos o emprego, a priori, mantido. A preocupação, no caso das empresas, é quanto honrar os compromissos com os clientes internacionais, sobretudo essas empresas que mantêm laços comerciais Brasil afora. E eu queria chegar exatamente nesse ponto de você, se você concorda também que os municípios tenham, dentro da sua realidade, uma certa flexibilidade para trabalhar os decretos municipais, porque a realidade econômica de Fortaleza é uma coisa, mas a realidade econômica de Quixadá, de Quixeramobim, de Senador é outra. O que é que você acha dessa situação, Zé Nilson? Sem dúvida, Fabiano, tudo isso tem que ser visto de ponto local. Não se pode trazer uma medida que seja necessária em São Paulo, em Fortaleza, para Quixadá, para Quixeramobim.
As realidades são bastante distintas, as peculiaridades também. Até o efeito da própria pandemia, ela também é diferenciada. É preciso que cada comunidade, cada cidade encontre o seu caminho, encontre a melhor forma de combater. Não é trazendo modelos prontos para poder aplicar dentro de uma realidade que é distinta. Mas veja bem, e o que me preocupa tudo isso é que parece que está havendo um nivelamento. E esse nivelamento, ela não traz um resultado eficiente. O Brasil já vivia, antes da pandemia, uma crise econômica já há algum tempo, uma crise social e econômica já há algum tempo, que não estava plenamente restabelecida. Dava sinais de melhoras, mas ainda não estava plenamente restabelecida, e que é profundamente agravada. E esse agravamento, ele não traz um reflexo agora, imediato. A gente começa a sentir efeitos. Empresas começam a pensar em demitir, há uma insolvência, uma inadimplência grande por parte das pessoas físicas e também jurídicas, mas o efeito disso tudo ele terá mais na frente. Mas se a gente não se preocupar hoje nesta condução, em resolver, em buscar uma solução para isso, ou pelo menos tentar promover ações que diminuam esse impacto, nós vamos passar por momentos muito difíceis. E o que você falou, ele tem um sentido muito lógico, repetindo, sem ser redundante, mas só para poder enfatizar. Não podemos trazer as experiências de São Paulo, as medidas de São Paulo, nem de Fortaleza, nem de outro lugar, para o Quixadá, para Banaboiú, para Quixeramobim. Cada um tem que encontrar o seu caminho, a sua forma, na realidade que está vivendo hoje, tanto no aspecto econômico, como também no aspecto do combate ou da prevenção da Covid. Bom, Zé, a gente faz um rápido intervalo comercial e na sequência eu quero saber de você o que falta na classe política nesse momento. Sua opinião também enquanto político. E se ainda permanece filiado ao PSDB, qual a sua opinião com relação ao fundo partidário? A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Oi galera, aqui quem fala é Sócrates Gonçalves e venho falar de uma novidade muito bacana. A primeira HD TV do Sertão do Ceará, a Sertão TV. Aqui a gente vai mostrar o Ceará e vai mostrar o Nordeste para o mundo. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com José Nilson Gomes, é o nosso convidado também de hoje. Zé Nilson, a gente tem percebido um debate muito grande, sobretudo no Congresso Nacional, nos corredores de Brasília, em torno do uso ou não do dinheiro do fundo partidário para o enfrentamento da Covid-19. Qual a sua opinião em relação a essa questão, Zé? Eu sou a favor. Acho que, neste momento, o Brasil precisa de uma atenção e de busca de um equilíbrio econômico para a sua crise. E a Covid é uma destas crises. A política em si, o fundo partidário, eu já sou crítico do fundo partidário antes mesmo deste momento de crise e desta possibilidade de uma transferência de recurso, parte do recurso para o combate à Covid. Nós temos que encontrar meios alternativos
de fazer política. Não podemos fazer política da forma que aí está, dessa forma de uso exagerado do dinheiro, nesse abuso que tem, não é um abuso, uma injustiça quase nas transferências desses recursos para os partidos, com a justificativa de que isso permite e possibilita que as pessoas tenham igualdade nas suas campanhas, mas eu não creio dessa forma. Eu acho que isso há um equívoco. Eu fui e sou profundamente crítico quanto a isso. Acho que o valor é excessivo. Nós temos que aprender a fazer política de pé no chão, temos que aprender a fazer política de contato com as pessoas, de trabalhar com propostas verdadeiras de transformação da vida das pessoas, transformação da sociedade, trazendo esses assuntos e discutindo de uma forma mais próxima, sem a necessidade, como se vê em muitos países, sem a necessidade de grande recurso para haver uma promoção. Tem que haver um reconhecimento e uma proximidade do povo, não uma promoção de uma imagem que o dinheiro proporciona, que as campanhas grandes ajustam para isso. Então, essa é a minha opinião, e eu sempre fui assim, muito atento com essa realidade, até mesmo dentro do meu partido. Eu sou filiado ao PSDB, já fui candidato pelo PSDB, hoje eu estou mais eu não diria nem na retaguarda, eu estou mais na sombra. Eu acho que eu já dei minha contribuição na política, já fiz as minhas tentativas, dei minha colaboração, mostrei minhas ideias, minhas preocupações, fui ao campo, não fiquei só também em gabinete, nem em câmaras para dizer isso, fui ao campo, tentei alertar as pessoas, muitas das quais estão vivendo hoje, dos assuntos, dos problemas que nós estamos vivendo hoje, e tentei mostrar naquele tempo, mas agora passei, tá na minha idade, no meu problema de saúde também, já preciso que eu retorne mais para a família, mas evidentemente sou um agente político, não posso nunca deixar de estar preocupado com a política, porque é através da política que nós podemos encontrar e resolver muitos dos nossos problemas. Mas me entristece muito, só concluindo, Fabiano, me entristece muito o comportamento dos nossos políticos. Precisa haver uma renovação, não só na forma de se apresentar, na forma de fazer campanha, mas uma renovação na mentalidade, na verdadeira, no sentido altruísta mesmo, dos nossos políticos, de se prestarem para realizar um serviço, de se colocarem como pessoas dedicadas para um serviço de transformação, e não para uma promoção de carreira, para criar futuro, enfim, por tantos outros interesses obscuros que a gente sabe que existe, infelizmente. Permanece ainda afiliado ao PSDB ou mais em nenhum outro partido? Não, eu permaneço filiado ao PSDB, eu tenho uma identidade com o PSDB, apesar de algumas críticas, como todos nós temos. Mas eu acho que ele deu uma grande contribuição para o Brasil, no momento da grande problema de inflação, com o programa do Plano Real, da estabilização até democrática do país, que tinha saído recentemente de uma ditadura, e o PSDB teve um papel muito importante. E as suas linhas gerais, eu me afino muito com as linhas gerais. Claro, em todo canto tem o bom e o mal, em todo canto tem o certo e o errado. É claro que existem muitas dúvidas, existem muitas questões, existem muitos problemas dentro do partido. Eu espero que haja até um repensar, né, da forma de fazer política, um repensar nas ações e até um repensar dos seus membros, para que se renove bastante o PSDB, como tantos outros partidos estão passando também por esse processo de renovação e de estabilização dentro da nova política que é necessária para todos nós. Mas eu continuo no PSDB. Respondeu anteriormente, mas só para afirmar, então você hoje não é uma peça mais ativa na política de Quixadá, pode ser assim? Não. Ou seria uma pessoa que observa, assim, uma pessoa que orienta, uma pessoa que pode ser consultada, é isso? Eu sou um cidadão comum, um cidadão hoje, e exerço a minha cidadania com muita vontade. Então estou sempre atento às problemáticas de Quixadá, estou sempre atento em buscar colaborar naquilo que for possível, mas como agente político eu encerrei a minha carreira. Eu voltei para casa, para dentro de casa, mas, como eu disse, me interesso e me estimulo a participar de um programa político que possa vir a desenvolver a nossa cidade. Mas não mais como ator
coadjuvante, estarei sempre como na coadjuvância, sempre apenas nas trocas de ideias, nas sugestões, nas orientações, na discussão dos problemas. Esse é o meu papel, é o papel que eu assumo doravante. Apesar de tomar essa decisão, é isso? Eu não sei se quero ser ouvido, mas eu tentarei me fazer ouvido em qualquer uma das correntes que esteja à frente de Quixadá. Eu tentarei me fazer ouvido. Eu não me inquietarei e não me acomodarei. Estarei sempre buscando e dar soluções, dar contribuições, dar propostas, mostrar alguns caminhos. Se vão ser aceitos, aí é outra questão. E seja quem for que estiver lá, seja qual a linha partidária ou ideológica que esteja à frente de Quixadá. É claro que eu ainda me preocupo muito com Quixadá. Quixadá, a meu ver, tem um retrocesso político de anos, de muitos anos. Precisa ter uma renovação de lideranças, precisa ter uma renovação de ideias, e mais ainda, precisa ter uma proposta nova de ação para poder resgatar, surreguer Quixadá de tantos e tantos anos de ostracismo, tantos e tantos anos paralisados, tantos e tantos anos sem ideias novas, sem construções novas, verdadeiras, em prol do povo, em prol da comunidade. Uma cobrança nos dias atuais com relação à ação política nesse momento. A gente fala muito da questão econômica, a gente fala muito da situação em que as pessoas estão necessitando, de fato, de um amparo social. E eu vejo, vez ou outra, uma pessoa, inclusive eu comentei no bloco passado, você já viu algum deputado cortar o salário? Você já viu algum prefeito diminuir? Né? A vez ou outra eu observo alguma notícia aqui e acolá, mas muito perdido. Se refere mais à questão do Congresso. E esse negócio de cortar na carne nesse momento, o que é que falta, na sua opinião, de fato, José Nilson, da classe política diante de uma pandemia como essa? O entendimento de que a política ela é para servir, não para ser servido. Infelizmente, uma grande parte, claro que tem exceção, tem políticos muito bons, tem políticos autênticos, tem políticos que merecem realmente estar nos representando, mas uma grande parte são pessoas que entram para buscar carreira, entram para interesse pessoal, entram para ter poder, para se manter no poder, e as suas ações são mais voltadas para essa manutenção de poder, para esta continuidade, do que efetivamente para representar aquilo pelo qual a população os colocou através de uma eleição. Infelizmente é o caso. Precisaria muito ter uma renovação. Por isso que eu digo assim, nós deixamos de educar os nossos filhos do ponto de vista civil, do ponto de vista moral, do ponto de vista a participar efetivamente de uma política de construção. E quando a gente deixa essa lacuna, e aí aparecem os aproveitadores, aparecem as pessoas que muitas vezes nem fizeram sucesso na sua vida pessoal e que entram na política disfarçado de cordeiro, mas que são lobos, que são predadores. E o que a gente precisa é trazer de volta estas pessoas com altruísmo, essas pessoas desejosas de dar uma resposta, uma contribuição, uma devolução para a sociedade e de poder, de uma forma diferente, fazer uma política de contribuição, sem trazer para si tantas riquezas e tantas oportunidades. Cortar a carne, isso não existe dentro da política. A gente vê isso a nível municipal, estadual e principalmente federal. Não há nenhuma ação efetiva. Quando alguém faz um alarde, mas efetivamente não se concreta. Então, o que há, Fabiano, e o que precisa é de termos gente nova. Por isso que eu sou assim, um entusiasta de trazer gente novas para a política, para que novas lideranças surjam, sem vícios, sem essa acomodação e essa pretensão de poder, mas que esteja efetivamente preocupado e querendo contribuir com uma mudança verdadeira na sociedade, dando uma resposta para a vida das pessoas. Esse é o meu desejo, essa é a minha inquietação. E é isto que eu gostaria muito que pudesse acontecer aqui em Quixadá, mas em todos os outros municípios, em todo o Brasil. Para a gente encerrar, como é que está o mercado educacional? Vocês que abriram recentemente uma faculdade em Quixadá, que é a FADAT, como é que vocês estão enxergando também a situação da educação nível superior no nosso país atualmente? Olha, com toda sinceridade, o setor
já vinha em crise já há algum tempo. Há uma oferta maior do que a demanda e também um desequilíbrio no aspecto da qualidade, que era uma preocupação do MEC, mas uma preocupação de todos nós educadores. Mas, felizmente, assim, nesse momento da pandemia, nós tivemos que reinventar a nossa forma de fazer a educação e a gente tem percebido o grande esforço das instituições de ensino, mas não só o esforço, mas a sua grande capacidade de se amoldar, de se inovar diante desta crise. E eu tenho visto progressos fabulosos. Acho que a educação superior não será a mesma a partir desta experiência traumática, mas que tão inovadora também, do ponto de vista de trazer novas tecnologias, trazer novas metodologias para poder dar assistência e continuidade às pessoas que estão nesse processo de formação. A FADAT também está dentro dessa. Já nasceu ao meio dessa turbulência, desta crise da pandemia. Mas está equilibrada, está firme, está fazendo o seu papel, está passando para os seus alunos com qualidade através dos seus professores, que são muito bons, são professores muito hábeis, e a sua infraestrutura também permite isso, para gerar esta qualidade de conhecimento para os nossos alunos. Mas eu tenho certeza, ainda vamos passar momentos muito difíceis e incertos. Nós estamos vivendo dentro de uma experiência, dentro de um grande laboratório. Mas eu tenho certeza que as soluções nascem dentro dos laboratórios. E nas crises, normalmente, se acham novas oportunidades de avanço. Eu tenho certeza que isso também vai acontecer na educação superior. Não só a FADAT, como também todas as outras instituições sérias que querem realmente fazer educação, que querem realmente formar o aluno, não para um diploma, mas para a vida, para o mercado de trabalho, para serem cidadãos e profissionais com dignidade. Eu tenho certeza que irão aparecer muitas inovações que vão ajudar, vão dar um salto de qualidade após este momento de pandemia. Obrigado pela sua participação. Transmita também a Dom Adélio, que completou recentemente 90 anos. Um abraço de todos que fazem aqui a Sertão TV, um dos maiores benfeitores da região do Sertão Central Cearense, que concentrou boa parte das suas ações também no município de Quixadá. E Dom Adélio, que não para, inclusive, inaugurou recentemente essa mais nova instituição de ensino ao seu lado. Então, parabéns e que possa, na realidade, transmitir esse abraço aqui de toda a equipe. Tá bom, Zé? Muito obrigado pelo abraço e Dom Adélio é uma pessoa extraordinária e tem essa capacidade que é uma coisa inigualável. Aos seus 90 anos, ele tem muito mais vitalidade do que eu de empreender, de pensar, de trabalho e a sua incomodação grande de poder ajudar as pessoas onde elas estiverem de alguma forma, conhecendo ou não. Este é o grande coração de Dom Adélio, esse grande benfeitor de Quixadá do Sertão Central, mas, acima de tudo, um grande pai espiritual para uma multidão. Um abraço bem grande para você, muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui. Zé Nilson, pela participação. Ceará em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo a você pela audiência.